Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um vídeo no estilo que eu trazia bastante antigamente e que eu simplesmente não estava mais fazendo esse tipo de vídeo, mas hoje eu vou trazer aqui o unboxing e provavelmente mais pra frente vai ter review, uns testes, algumas coisas muito da hora desse controle aqui, ó. Esse é o AL G7, tá? Então, assim, é um gamepad multiplataforma. Então, ele serve para consoles, serve para PC, serve para TV, TV Box e, enfim, vários aparelhos com bases de sistemas diferentes. Android, iOS, Windows, Linux, enfim. Hoje eu vou fazer o unboxing desse carinha aqui pra vocês, tá? Mas isso aí a gente vai testar e ver a compatibilidade dele se é 100%, porque falaram que serve. Eu não sei, não testei ainda. Então, ó, funciona em PC, PlayStation 3, PlayStation 4, iOS, Nintendo Switch e Android, né? Numa dessa aqui, meu amigo, obviamente que serve pro xCloud, obviamente que serve na sua TV, que na maioria das vezes tem a base em Android, serve também na sua TV Box, que também tem base Android, correto? Serve também no seu celular Android, vai servir também no seu iPhone, por quê? Porque tá aqui, ó, iOS, tá bom? Então serve em todos esses aparelhos, então assim, é um controle extremamente barato, tá? Eu vou deixar o link aí embaixo aí na descrição, vai ser o primeiro link, tá? Para você comprar já rápido, acessar lá, beleza? E como vocês podem ver, serve nesse monte de plataformas, né? Inclusive até tá mostrando aqui do lado, atrás está falando de características do produto, tá? Então, isso aqui fala que você vai conseguir jogar com esse controle sem qualquer atualização ou instalação de aplicativo. Fala dos suportes que ele tem, fala também da função turbo, eu vou mostrar isso para vocês no controle, beleza? Fala também sobre o suporte telescópico, né? Que é isso aqui, ó, tá vendo? Que você consegue encaixar o seu controle ali. Pois é, isso é maneiro demais. E por último aqui, deixa eu ver aqui, o analógico, né? Analógico ali com uma precisão incrível. Então chega de ladainha e vamos lá já tirar aqui da caixa, hein? Já abrir aqui. Vamos lá. Opa, tô abrindo errado aqui, tô abrindo virado. E aí esse negócio ia cair no chão, meu amigo. Aí, deu bom, deu bom. Vem aqui um manualzinho, tá? Manual é mega importante nesses controles, porque às vezes tem alguma coisa que você não sabe fazer no controle e vem escrito no manual. Tirando o controle aqui, ó, na parte de trás você tem o cabinho, tá? Cabinho micro USB, isso mesmo, tá? E tá aqui o controle, ó. Aí você me pergunta, tá, mas e aí, cadê o adaptador USB, né, que tá mostrando lá na caixinha, ó? Olha aí. Muito simples, o adaptador USB, você não precisa se desesperar, ó, ele tá aqui embaixo, ó. Tá aqui dentro aqui, ó, tá vendo? Só você ir com a unha aqui, ó, vai com a unha aqui e faz o parto, tira ele ali, né, e coloca, né, enfim, no dispositivo que você vai conectar, tá? Lembrando que pro celular, obviamente, você não vai precisar disso aqui, tá? Você vai precisar disso aqui quando? Você vai precisar disso aqui no PC, principalmente, tá? Para conectar ali, no caso, no PlayStation, né, eu acredito, e no Nintendo Switch, eu acho que não precisa desse carinha, mas aí a gente vai ter que ver isso aí no manual, porque tudo que a gente precisa para usar o controle tá aqui, mais o cabinho, cadê o cabinho? Mais o cabinho, tá? Então, por exemplo, lá no PlayStation você precisa conectar o cabo até os controles originais. Então, no PlayStation, você vai conectar o cabo, vai plugar o controle e aí você liga o controle. Aí ele vai conectar com o controle. Para começar, ele vem com essa pegada emborrachada, olha só. Muito boa, isso aqui não é plástico, tá, gente? Isso aqui é borracha mesmo, tá? É de fato uma pegada emborrachada mesmo, tá? Vem aqui com os dois analógicos embaixo, padrãozinho PlayStation, tá? Então você aí que vai usar no PlayStation, você não vai se sentir fora da casinha com esse controle, correto? Ele tem os botões estilo Xbox, né? Vocês podem ver aqui os botões, ó. Y, B, A e o X, correto? E obviamente tem aqui o pad, né? O pad direcional, o D-pad, né? Ó, bem rígido, gostei, tá? Aqui na parte de trás dele, vocês podem ver que ele tem, né, os botões LR, aqui eles falam B e T, o de baixo, tá? Então, você pode ver que ele é no padrão do PlayStation, tá? Olha, tá vendo esse rabinho aqui nessa orelhinha, tá vendo?
Isso aqui é padrão PlayStation, né? Olha aí. Até lembra um pouquinho, desse jeito aqui, lembra um pouquinho o controle do PlayStation 4, tá? Novamente aqui na frente dele, vocês podem ver que a gente tem um botão Select, tem um botão chamado Android, tem um botão Turbo. Do lado de cá, você tem um botão Clear, que é para limpar a função Turbo. Aqui você tem um botão iOS e aqui você tem um botão Start. Ou seja, vários botões aí para facilitar você conectar no dispositivo que você quer. E tudo isso tá aqui no manualzinho, tá? Todas as funções que você precisa para conectar em cada dispositivo diferente. Levantando a parte aqui do suporte telescópico, né? Tá vendo? Por isso o nome de suporte telescópico. Você tem aqui um botão casinha. Esse é o tal do botão Home, tá? Aí você fala para mim, para que serve o botão Home? Primeiro para ligar ele. Aí você vê que ele fica piscando essas luzes ali, correto? Tudo isso eu vou mostrar lá no review na prática, tá? Se você quiser conectar no Android, o que você vai fazer? Você vai apertar aqui, ó, o botãozinho, ó, botão Android mais o botão Home na hora de ligar, tá? Então assim, você segurou ali por 2 segundos, por exemplo, né? Isso aqui, ó, o Home mais o Android, aí você soltou, ele vai estar pronto para conectar no Android. No iOS, a mesma coisa, botão Home mais o iOS que tá do outro lado aqui, tá vendo, ó? iOS tá do lado de cá, ó, tá vendo? Então, ó, botão Home mais o iOS, né? E por aí em diante, tá? Para você usar com um adaptador de 2.4 GHz no PC, na TV, enfim, onde você for usar, o que você vai fazer? Você vai apertar aqui, ó, o LB, correto? LB aqui, ó, mais o casinha na hora de ligar, tá? Na hora que você for ligar ele. Segurou esses dois, ele já vai ligar conectando direto com o adaptador de 2.4 GHz. Agora, para conectar no PlayStation 3 e PlayStation 4 é muito simples. Conecta o cabo no controle e conecta o cabo lá no console. Ele tem que estar ligado, eu acredito, mas o controle sempre tem que estar desligado. Então, você conectou o cabo aqui, conecta lá no console e só você pressionar o botão aqui, ó, por uns 2 segundinhos. Ele vai ficar piscando e quando ele parar de piscar é que ele está sincronizado já com o console. Você pode remover o cabo, que aí ele vai estar conectado sem fio. Com o Nintendo Switch ligado e o controle desligado, o que você vai fazer? Vai pressionar aqui, ó, o RT, correto? RT é esse aqui, ó, lá do R é o de baixo. RT mais Home por 2 segundos. Ele vai ligar piscando essas luzinhas, essas duas ali do meio. Vai ficar piscando, piscando, até conectar no Nintendo Switch. Parou de piscar, é porque já está conectado ao Nintendo Switch. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, trazer aqui um unboxing, né? Até expliquei coisa demais nesse unboxing aqui, certo? Sobre esse controlinho aqui, que é o AL G7, correto? Um controle muito legal que eu encontrei aí no mercado. Se você quiser comprar um igualzinho, seja para jogar no seu PlayStation, na sua TV ou no seu celular, por exemplo, né? Pode ser xCloud, enfim, né? Você pode encontrar o link desse carinha aí embaixo aí na descrição para você comprar. E aqui para nós, pro tanto de conexões que você consegue fazer com esse controle, o preço tá muito legal. E se você curtiu o vídeo, se o vídeo te ajudou em alguma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder os futuros vídeos. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo!